brilha, né? Outro dia cortou o cabelo e falou assim: estou bravo com vocês. Por quê? Vocês não repararam que eu cortei o cabelo. Você cortou o cabelo careca? Raladinho assim. E eu costumo dizer que todos nós fazemos uma experiência de fé na nossa vida. Até a Deus. Por quê? Por exemplo, você vai no supermercado para comprar leite na caixinha. Você vai lá e compra o leite. Está fechado a caixinha. Você está vendo o que tem lá dentro? Não. Você tem que ter fé para acreditar que você está levando é leite, né? Você vai beber leite. Você toma outra coisa lá e vendendo, não sei o quê. Então você faz uma experiência de fé. Nós fazemos uma experiência de fé na nossa vida. Mas a diferença é em quem nós professamos a nossa fé. Aí que está. Nós precisamos, meus irmãos, unicamente professar a fé naquele que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Tem gente que tem fé em tanta coisa, tanta besteira, que se juntasse o tempo que ele perde, o que ele acredita em tanta besteira, começasse a ler mais a palavra de Deus, mergulhasse mais a sua vida nas coisas da igreja para acreditar. Olha o tempo que a pessoa, igual, às vezes você está andando no meio da rua, aí tem uma escada lá. Aí a pessoa tem fé de que se ela acredita que se ela passar debaixo daquela escada pode dar azar, né? Aí ela vai lá e não passa, ela passa do outro lado. Um dia eu estava passando no meio da rua, tinha uma escada, tinha um monte de gente em volta. Aí só para contrariar, eu passei debaixo da escada, só para ver os outros olhando com a cara, não, você é doido. Por quê? Nós temos que professar a nossa fé unicamente naquele que pode nos salvar, no charme que eu já falou, que é Jesus Cristo. Então a fé, ela nos insere no plano da salvação. A fé que nos insere, essa fé em Jesus Cristo, essa fé sólida. Fala na palavra, fé é o fundamento. Fundamento é esse alicerce, né? Essa base. Então precisa ser uma fé fortalecida. E como que fortalece a nossa fé? Quanto mais a gente mergulha nas coisas de Deus, quanto mais na leitura da palavra, quanto mais na oração do terço, quanto mais a gente vai à missa, se puder ir à missa todos os dias para quem pode, comunga, sem deixar de confessar se for necessário, né? Tentando confessar mais vezes, de 2 em 2 vezes. Porque às vezes a gente vive muito assim ao pé da letra. Ah não, a igreja fala lá uma vez ao ano. Uma vez ao ano, você vai lembrar, passou um ano, você lembra? Tem coisa que a gente não lembra no outro dia. Aí fica os pecados para trás. Então assim, quem nós professamos a nossa fé, ela tem que estar fortalecida. E fortalecida em Jesus. Queria que vocês pegassem a palavra comigo, lá em Marcos 4. Marcos 5, 21 seguintes. Página 1327 na Bíblia da Ave Maria. Marcos 5, 21 seguintes. Amém, misericórdia? Amém? Acompanhe comigo. A filha de Jairo e a mulher doente. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou, e à sua vista lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido
curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver quem lhe fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que se levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Aqui nós encontramos Jairo, que era o chefe da sinagoga, uma pessoa muito importante, muito influente na sociedade, um líder, uma pessoa com poder aquisitivo, uma pessoa instruída, uma pessoa culta e inteligente. Era Jairo, muito influente na sociedade, tinha dinheiro. E Jairo foi até atrás de Jesus porque ouviu falar de Jesus. Aquilo que eu falei, a gente vai ouvindo falar e a nossa fé, ela vai aumentando constantemente. E fala na palavra que ele lançou nos pés de Jesus e colocou como ele se encontrava pequeno. Jairo, na pequenez dele, eu não sei o que eu posso fazer. Já tinha gastado tudo que ele tinha com remédios para a cura daquela menina, da doença daquela menina, né? Aí fala na palavra que Jairo pede insistentemente. É preciso a gente ser insistente com Jesus. É preciso a gente persistir. A nossa fé, é preciso a gente persistir na oração. Quanto mais fortalecemos na oração, mais ainda vamos perceber que Deus aumenta a nossa fé. E o que fez Jesus? No caminho com Jairo, indo até a casa de Jairo, encontra com uma mulher. E olha aí o contrário. Jairo, uma pessoa muito importante, influente, com dinheiro, encontra com uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Uma mulher que estava excluída da sociedade, porque naquele tempo, a pessoa que se encontrava com fluxo de sangue no tempo anormal, ela era considerada uma pessoa impura, ou seja, tudo que ela tocava se tornava impuro. Se ela se deitasse com alguém, essa pessoa se tornava impura. Então ela era uma mulher que ela era excluída da sociedade. Olha os contrários. Uma pessoa influente, uma pessoa excluída. E aí, Deus entra nessa história, nesse caminho. E ela toca na orla do manto de Jesus, porque ela acreditava, ela ouviu falar também de Jesus, assim como nós ouvimos falar. E ela pensou: se eu apenas tocar na pontinha do manto, eu serei curada. E ela foi curada, porque ela teve fé. Meus irmãos, se a gente acreditar, o milagre acontece. Mas acreditar é não ter dúvida, e não ter dúvida nenhuma,
período, acho que foi esse ano ainda. Eu estava servindo no Ceará e antes disso eu tinha ido ao médico. Eu fiz um exame e deu pólipo no útero, um pequeno cisto. E aí comecei a tomar um medicamento. E aí teve um momento que eu pensei assim, eu vou parar de tomar esse remédio, por quê? Eu estou tomando, eu estou engordando. Aí um outro próprio eu virei e falei assim, quer saber, eu vou parar, não está adiantando, eu vou parar de tomar esse remédio. Eu coloquei isso na minha cabeça e parei. Nisso que eu parei de tomar, porque esse remédio eu estava tomando por causa desse pólipo. E esse pólipo, ele ocasionou porque eu tinha fluxo de sangue a mais. Então, o que acontece? Eu parei de tomar por conta própria, e aí assim que eu parei de tomar, eu não parava de menstruar. Aí, não parava, e não cessava, e não estancava o sangramento, e falei assim, ai meu Deus. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu estou igual a hemorroísa, igual a mulher de fluxo de sangue. Não para mais. Imagina, essa mulher ficou 12 anos. Olha que sofrimento. Eu lembro que eu estava servindo no encontro, eu tive que correr para casa. E dentro de uma hora, se eu ficasse lá mais um pouquinho, estava toda sangrando. Então eu tive que correr desesperadamente. Mas olha que interessante. A gente precisa também ter fé na medicina, de que Deus age na medicina. Eu não devia ter parado de tomar um medicamento, porque era uma ordem da médica. E se Deus colocou os profissionais, é para o nosso favor, é para nos ajudar. Então a gente tem que ter fé nessas coisas, porque Deus age também. E aí, na hora que eu cheguei na médica, quem mandou você parar de tomar? Você não estaria assim, se eu tivesse parado. Aí eu voltei para tomar o remédio novo, para estancar o sangramento, ainda durou um tempo. Quando a gente desobedece, a gente foge da graça. Quando a gente desobedece uma ordem de Deus, a gente perde a graça. É preciso ter fé também na medicina, é preciso ter fé que Deus age também nessas situações. E aí fala nessa palavra que a mulher tocou e ela foi curada. Não sei qual situação você precisa ter fé. Talvez uma enfermidade, Deus vai curar pelos medicamentos que você está tomando. Tomem, consagre os seus medicamentos para Jesus. Tenha fé que nesses medicamentos também está a cura do Senhor. E que na hora certa vai virar e vai parar com esses medicamentos. E pela honra e glória de Deus, essa semana eu voltei na médica, né? E pela graça de Deus, no máximo até em agosto, eu vou retirar esse pólipo. Não preciso mais falar, graças a Deus. Mas eu falo uma coisa, mesmo que a gente precise tomar, às vezes na enfermidade, mesmo que você precise tomar seu remédio para a vida inteira, o importante é você estar bem, ser feliz. Então tenha fé na ação de Deus. Às vezes a gente se espera muito com as coisas. E fala na palavra que aquela multidão que ia acompanhando, ia comprimindo o povo. Santo Agostinho fala para nós que muitos comprimem, mas poucos são os que tocam. Não adianta apertar para todos os lados. É preciso fazer a experiência de tocar o Senhor. Ter fé, tocar o Senhor. Acreditar em tocar no Senhor. Se eu tocar no beirado do manto, eu serei curada. É não duvidar. É fazer essa experiência. E aí, seguindo pela palavra, olha que interessante. 12 anos que essa mulher sofria, e a menina, filha de Jairo, tinha apenas 12 anos. 12 na Bíblia é totalidade, né? 12. Um ano tem quantos meses? 12. Quantos apóstolos? As 12 tribos, as 12 portas. 12 é totalidade. Fico pensando, no momento que essa mulher foi curada ali, a hemorroísa, a mulher do fluxo de sangue, aos 12 anos a menina estava morrendo, tinha morrido. E Jesus precisou ir até a casa dela. E Jesus foi na casa de Jairo. Jesus foi
síndrome do pânico. Foi em 2005. Só quem já teve ou tem algo parecido, depressão, vai entender o que eu vou dizer. Só quem passou por isso sabe que é você querer dar um sorriso para alguém e você não conseguir. Você querer poder abraçar alguém e não conseguir. Você querer ir num lugar sem ter vontade de fugir de lá e de tudo. E você não querer ficar no quarto chorando o tempo todo. O quarto escuro fechado. Não tinha vontade de nada, nem de rezar. E muitas vezes é aí que vem os amigos. Assim como foi Jairo, no caso do pai, né? As pessoas que acompanhavam, que estavam lá, para que a gente pudesse contribuir. Por isso até que eu gosto de dizer muito no grupo de oração, como é bom ter amigos que são amigos de Jesus. E nesse período difícil de síndrome do pânico, que eu me encontrava caída, não tinha vontade de nada, de rezar, e estava na igreja e reclamava com Deus, como que pode, eu estou na igreja, eu te sirvo, e o Senhor permitiu isso. E eu pude enxergar, meu irmão, que assim como na palavra de Lázaro, tem situações da nossa vida que é para a gente poder ver a glória de Deus. Nessa enfermidade eu pude enxergar a glória de Deus na minha vida, a transformação de Deus. Pelos amigos que ajudaram durante esse tempo difícil, que iam lá em casa. Eu lembro uma vez um amigo meu, participando da Santa Missa, participamos da missa 1 hora de joelhos, fazendo sacrifício, em intenção pela cura, mas sem perder a fé. E hoje eu posso dizer, pela glória de Deus, que aqueles medicamentos que eu tomava, que eu consagrava a Jesus, eu tinha fé. Eu não tomo nenhum medicamento mais. Eu estou completamente curada da síndrome do pânico. Senão eu não estaria aqui pregando para vocês. Não preciso de nada mais. A fé. E fala na palavra, pela fé nós somos salvos. Tantas vezes Jesus vai curando o povo, o que ele fala na palavra? A tua fé te salvou. Ele sempre fala da fé. Pela fé nós somos salvos. A tua fé te salvou. Foi pela fé que você conseguiu. A fé também nos justifica. Fala na palavra também. A fé nos justifica. Pela fé somos justificados. Se tiveres fé com o tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para essa montanha, mova-te daqui para lá, e ela se moverá. E onde está a tua fé? Onde você tem colocado a sua fé? É nas coisas? É nas pessoas? É em besteira? Para Deus não existe dia do azar, existe dia da bênção. Todo dia é dia de bênção e todo dia é dia de vitória. Minha mãe, desde criança, ficou traumatizada com o número 13. Por quê? Quando ela tinha 13 anos, a mãe dela foi viajar às 13 horas, no dia 13, na poltrona 13 do ônibus, no quilômetro 13. É uma história com a mentira. E ela sofreu um acidente, a mãe dela, e veio a falecer. No dia 13, às 13 horas, na poltrona 13, no quilômetro 13, e ela tinha acabado de ficar menstruada, e ninguém tinha explicado para ela era muito nova, né? 13 anos, acho que tinha caído de bicicleta há pouco tempo, achou que estava tendo hemorragia e morreu. A mãe dela morreu, e por causa disso, determinou a vida dela, a fé. Sua vida é movida por aquilo que você acredita. A mãe dela acreditava nessas besteiras, que tinha um dia do azar. Desculpa, né? A mãe dela era a avó dela. E tudo isso veio determinar, né, a vida dos próximos. Mas assim, acredito eu que isso é puramente coincidência. Aí você vai falar, não é coincidência demais. Mas por que eu estou dizendo isso? O que aconteceu com minha mãe? Minha mãe criou um trauma com o número 13. Não pode fazer nada no dia 13, dia 13 é dia do azar. Colocou isso na cabeça. E aí tudo que ela ia fazer não podia ser no dia 13. Minha irmã foi tentar tirar a carteira de moto. E fora que aconteceu outras coisas. Olha como o inconsciente da gente programa. Minha irmã ia nascer no dia 13 de setembro. Ela foi nascer dia 14.
tanto que programa, o que move a sua vida é o que você acredita. Move a nossa vida, que a gente acredita. Irmã, aí foi nascer dia 14. Aí olha o que aconteceu. Minha irmã foi tentar tirar a carteira de moto. Que dia? Dia 13. 13 de novembro, não sei qual ano. Minha irmã não acredita nessas besteiras. Dia 13 é dia das. Para ela, todos os dias são dias comuns, dias de graças, bênçãos, vitórias, como qualquer outro. Porque Deus não dá dia atrasado para ninguém. Deus é bom, né? E aí, conclusão, minha irmã fez o exame dia 13. Passou ou não? Passou. Ela não acredita? Passou no exame. Chegou lá em casa e falou para minha mãe: você acredita nessas besteiras? Olha aqui, dia 13 eu te já passei no exame de novo. Aí, depois veio ele. Aí eu fui também tentar tirar a carteira de novo. Eu ia tirar dia 14 de setembro, dia do aniversário da minha irmã. Aí ia tentar, ia dar uma sexta-feira. Aí ligaram lá para casa da escola e falaram assim: ô Suzane, é o seguinte, não vai dar para você fazer o exame dia 14 não, que está muito cheio. Você pode vir dia 13? Você pode vir dia 13, quinta-feira? Na hora eu não dou vontade de rir, não acredito, falando. Posso? Pode ser. Para a fita aí. Mudou o exame. Nesse tempo, isso que me ligaram lá em casa era dia 10, mais ou menos. Nesses dias eu encontrei com uma amiga minha. Aí ela estava chorando muito, porque o marido dela tinha perdido R$420 no ônibus e ela precisava pagar as dívidas dela. Eu estava chorando: isso que aconteceu, querendo ajudar. Falando, calma, Deus vai te ajudar. Você tem fé? Reza, Deus vai te ajudar. Quem vai ajudar o quê? Ter fé o quê? Precisa de dinheiro. Você está desesperado? Calma, Deus vai providenciar. Fui para casa. Quando eu fui para casa, isso já devia ser dia 11, eu acho. Fui para casa. Quando eu fui para casa, ficava no meu coração só: você vai dar esse dinheiro para ele. E eu precisava de dinheiro. Meu Deus, eu não tenho dinheiro não. Eu preciso também desse dinheiro. Eu vou emprestar. Não, você vai dar, fala que você vai dar. E não é você que vai dar também não. Fala para ela que quem vai dar esse dinheiro é Nossa Senhora de Fátima. E eu pensando: mas se eu falar que é Nossa Senhora, eu vou falar que é Nossa Senhora das Graças, né? Uma graça. Ficava me questionando: não, fala que é Nossa Senhora de Fátima. Sabemos que é uma só, né? Mas são vários tipos. Eu moro no bairro de Fátima, coincidência, ela também. Mas calma o seu coração. Aí fui, passei no banco, peguei o dinheiro, entreguei para ela no outro dia. Quando eu fui entregar para ela no envelope, tudo bonitinho, falei: olha, tá aqui o dinheiro que Nossa Senhora de Fátima pediu para te entregar. É seu, os R$420. Ela abriu a boca para chorar. Por que você está chorando? A solução já está aí. Devia estar chorando, eu falar assim para ela. Por que você está chorando? O dinheiro está aí. Ela: sabe por que eu estou chorando? Porque ontem à noite eu fui para casa, desesperada, joelhei nos pés da minha cama e falei: Nossa Senhora de Fátima, eu preciso de R$420 amanhã, dá um jeito, eu não tenho como pagar, preciso para mim. E sabe que dia que eu faço aniversário, Suzane? 13 de maio. Dia de quem? Nossa Senhora de Fátima. O nome dela é Inês de Fátima. Nasceu no dia de Nossa Senhora. 13 de Nossa Senhora de Fátima. É azar? Tudo qualquer dia qualquer. E aí, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, meu dia. Aí fui fazer o exame, dia 13 de setembro, outro dia, né? Raul foi comigo, foi exame, terço. E aí, tendo fé, acreditando.
E aí, quando eu cheguei em casa, conversando com uma amiga que estava rezando comigo, aí eu contei para ela, eu estou arrepiada. Por quê? Porque quando eu estava rezando para você, ficava uma música no meu coração. Aí eu, qual é? Eu imaginando qual, até arrepia. Na 13 de maio, no céu aparece 13. Ele tem sensação de emoção. Tem tido azar não, gente. E olha que interessante. Há pouco tempo atrás, eu virei titia. Quem já foi titia? Sabe que dia que nasceu nessa... Dia 13 de março. Ali nasceu dia 18. Eu falei assim, falei para irmã Simone, isso é Deus mostrando para minha mãe que a fé que a gente professa é unicamente, exclusivamente nele, porque ele que tem que mover a nossa vida, a nossa história. Não é? Meus irmãos, quando a gente dá um passo para frente, algo precisa ficar para trás. Hoje é preciso você dar um passo para frente na sua vida, para que alguma coisa fique para trás, alguma crença. Isso é mudança de vida, isso é conversão. O que é conversão? Estou lá na autoescola, né? Lá na autoescola. O instrutor vem e fala assim: faça uma conversão à direita, vire à direita. Então, conversão é mudar a direção da nossa vida. É preciso você mudar a direção da sua vida. Como está a sua vida? Jesus curou a menina e disse: Talita, come. Eu te ordeno, levanta-te e anda. Assim como falou para mim, estava lá caída na síndrome do pânico. Eu senti Jesus falando isso para mim: Suzane, eu te ordeno, levanta-te e anda, dê um passo em minha direção. Muda a direção, porque enquanto você olhar para os problemas, focar nos problemas, a sua vida fica estagnada, fica na inércia, ela para. É preciso focar unicamente no Senhor. O nome por qual nós devemos ser salvos é conversão. E quando a menina se levantou, fala na palavra, até perdi. Talita cumi, perdi mesmo, está aqui. Eu te ordeno, levanta-te. Fala, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a caminhar, pois contava 12 anos. Eu não sei quanto tempo que você está sem caminhar, mas independente do tanto de tempo que você está parado na inércia, hoje você precisa decidir. Hoje você precisa ter fé, acreditar, saber que, como em Filipenses 3 diz, é preciso esquecer o passado. A gente falou tanto hoje passado, prescindindo, esquecendo o passado. Atire-me ao que resta pela frente. Atira-se hoje ao que resta pela frente. Isso é conversão, isso é mudança de vida, é mudar a direção. Eu não sei quantos anos, quanto tempo, quantos meses você está parado, estagnado, você está em estado de inércia, mas hoje Deus quer dar uma direção. E é o nome pelo qual nós devemos ser salvos e que nos insere nesse plano de salvação, da ordem da nossa vida, é Jesus. É professar a nossa fé exclusivamente naquele que tudo pode, naquele que pode o impossível. Não seja como a multidão que só vem comprimir um povo, mas queira tocar no Senhor, nessa noite. Vamos tocar no Senhor, vamos rezar, vamos tocar no Senhor. É preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso se colocar a caminho. Feche os seus olhos. É preciso mudar o foco, é preciso acertar o alvo, como o Charles rezava aqui. Chega de errar o alvo, chega de acreditar
Jesus foi até Lázaro e ressuscitou Lázaro. Que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer muito mais na sua, meu irmão, se você acreditar. Fala na palavra se você tiver, mesmo que seja uma fé muito pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, insignificante, mas se ela estiver em Jesus, a sua vida vai ser totalmente transformada, porque Jesus pode transformar a sua vida. Saia desse marasmo, saia dessa apatia, saia dessa vida chata, azeda, parada. Para de muita decepção, muda o foco. Para de reclamar, desperta, levanta-te, olha para cima. Quantas vezes Deus falou isso com a gente hoje, aqui na tarde? Levanta-te, mais uma vez Ele fala, eu te ordeno, levanta-te e anda. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Qual a ordem que o Senhor nos dá? Levanta-te e anda. Não por nossa causa, mas pela graça de Deus. Lá no Antigo Testamento fala, a batalha se vence não é com o poder do exército, nem com a quantidade de cavalo, nem com a quantidade de cavaleiro, nem com a quantidade de carruagem, é com o poder que vem do céu. Então nós só vencemos a nossa natureza decaída com a graça do céu. Nós só saímos de baixo quando nos abrimos para o alto. Então, Deus que está no alto, que habita o céu, esse pode fazer com que nós cheguemos ao céu. Então nós temos um nome, diz a palavra, pelo qual a gente deve ser salvo. Esse nome é Jesus. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. É esse que pode redimir a nossa vida. É esse que pode restaurar a nossa vida. É esse que pode e tem poder para isso, para trazer novamente a ordem para a nossa história. Deus tem poder para fazer com que a dor, o sofrimento, o pecado não seja a última palavra, não seja aquilo que é determinado na nossa vida. Acho que o Suzano falou de hoje. Eu nasci assim, ela falou, eu nasci assim, né? Eu cresci assim, vou morrer assim, não existe isso aqui não. Nasceu igual que nasce todo, morre todo, que bobagem. Deus endireita tudo que precisar. Deus pode modificar tudo. Deus pode escrever uma história nova. Basta que nós aceitemos. Basta que nós queiramos. Não é assim? Tem coisa que não tem jeito. Fica com raiva, bater mamãe. Ótimo. Deus pode, mas já vai poder com mamãe morre. Por quê? É o resultado da minha opção. Mamãe já morreu. Eu matei ela. Entende? Mamãe não morreu, não. Nem matei ela. Só estou dando exemplo só. Tá certo? Então, existe um nome, e esse nome é Jesus. Queria que você tomasse a palavra comigo. Evangelho segundo São João, capítulo 3. João 3,16. Faça favor de pegar lá. Enquanto você pega essa palavra, eu vou ler outra para você, igualmente importante. Quando eu estava rezando, preparando esse momento, Deus trouxe para mim uma palavra lá do livro de Samuel. Quando você pega João 3,16, eu vou ler essa outra palavra. Deus falou assim: se você voltar de todo o vosso coração ao Senhor e tirar do meio de vós os deuses estranhos, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor e só ao Senhor servires, então Ele vos livrará da mão dos inimigos. Então, se a gente se abrir a Deus, se a gente colocar o nosso coração em Deus, se a gente voltar o nosso coração para Deus, Deus há de dar vitória para nós. Ele há de nos livrar da mão do inimigo. Que a salvação de Jesus precisa entrar na sua casa. Tinha um condenado lá na palavra, disse, cobrador de imposto, que um dia ele é pequenininho, então ele subiu lá numa árvore, subiu lá o máximo que podia para ver Jesus passar. O nome dele é Zaqueu. Subiu, aí Jesus, ele estava igual uma fruta boa para ser colhida no pé, madurinha. Ele subiu lá, estava lá na marmota, lá de Natal, no jeito de pegar a fruta. Aí
Não é assim? No final das contas, o que conta é isso. Na hora que a gente tem uma experiência com Deus, toda a escravidão, tudo aquilo que é verdade na nossa vida se torna relativo. Porque o que mais importa é a experiência com Deus. Entendem? Então Deus precisa ser Senhor, Deus precisa ser o nosso Salvador, Deus precisa ser o dono da nossa vida. Então nós temos um nome que nos salva, dado por Deus o Pai. Somos criaturas de Deus, plasmastes do coração do homem, diz a palavra. Somos criaturas saídas do coração de Deus. E aquele que nos criou nos conhece. João 3,16. O que a palavra diz? Vamos ver, quem conseguir ler bem alto aí, faz favor. Pois Deus amou de tal forma que entregou o seu Filho, para que todo irrepreensível não morra, mas tenha a vida eterna. Obrigado. De tal modo Deus amou o mundo, de tal forma que Ele deu o seu Filho único. Mas para que Ele deu o Filho único? Para condenar o mundo? Não, para que o mundo fosse salvo por Ele. De tal modo Deus enviou o seu Filho ao mundo. A palavra diz que Ele deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, a tradução diz, mas tenha a vida eterna. E no próximo versículo, Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Deus precisa e quer redimir-nos, a cada um de nós. Aquilo, eu trouxe uma cruz aqui, a gente tem ideia muito bem do que é a cruz. Então a cruz pode parecer uma derrota. A cruz não é derrota. Aliás, a cruz é derrota sim para o inimigo de Deus. A cruz é uma vitória. Na cruz está a nossa vitória. Na redenção da cruz está a nossa condição de vencer o pecado. Então, se o pecado é o cume da desordem, a cruz é o cume da salvação. Naquele madeiro existiu um homem que morreu unicamente para te salvar. A palavra diz que da cruz saiu sangue e água, sangue para te lavar. O sangue simboliza a Eucaristia, a água, sangue para te alimentar, para te lavar, para te purificar, a água para te lavar, que simboliza o batismo. O sangue é a água que Deus passa a ter parte conosco. Então, é por isso que quando sai do coração de Jesus sangue e água, e a igreja representa muito bem a água no sinal do batismo que nós recebemos uma única vez. Batismo você recebe uma vez. Ah, eu mudei para a lei dos crentes, agora fui batizado. Tomou banho, foi batizado, gosta nenhum. Batismo você recebe uma vez só. É um sacramento que imprime caráter. Então você recebeu, você pode virar até trans qualquer coisa aí. Você continua sendo batizado. Ah, mudei de lei. Quem mudou de lei? Pode mudar de lei, continua sendo batizado. Você recebe uma única vez. Batismo, crisma e qual que é o outro? Não vai dar tempo para vocês pensar não. Ordem. São os 3 sacramentos que imprimem caráter. Só recebemos uma vez só. Não é assunto nosso. O resto tudo você pode receber mais de uma vez. Ah, casado pode não. Claro que pode. Se Nossa Senhora da Boa Morte resolver o problema do seu marido, você pode casar de novo. Claro. Comunhão, Eucaristia? Claro. Você pode receber mais de uma vez. Unção de enfermo? Claro. Você pode receber mais de uma vez. E confissão? Claro. Você pode receber mais de uma vez. Então só tem 3 sacramentos que se recebe uma única vez. Esse sacramento então do batismo é propriamente essa água da vida que sai do coração de Jesus. Então a salvação do nosso pecado, do seu, do meu, de cada um de nós, a salvação de qualquer condição que nós vivemos, que não é conforme a vontade de Deus, sai do coração aberto, chagado de Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, podia tomar comigo, primeiro livro da Bíblia. Até essas procuradas eu acabei de falar, mas tudo bem. Lá tem uma conversa da serpente com Jesus. Conversa da serpente com o Pai. Presta atenção. A serpente lá tem conversado. Gênesis 3,15. Aí Deus virou para a serpente, presta atenção. Falou assim: olha, eu porei inimizade
Ou eu sou da descendência da serpente, que tem em Lúcifer o seu maior exemplo, ou eu sou da descendência de Maria, que tem em Jesus o seu mais melhor exemplo. Vamos dizer assim. E Josué fala: eu não sei quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está claro? Então só tem duas descendências. Não tem descendente de Lutero, de Calvino, de mais ninguém. A descendência ou é da serpente ou é de Maria. Então ela é aquela que pisa a serpente. Então, pelos méritos da morte de cruz de Jesus, nós temos uma mãe que é medianeira das graças. Não é assunto nosso, mas a salvação de Jesus compreende isso também. Apocalipse 12 apareceu um sinal do céu, uma mulher pisando uma serpente, trazendo a lua debaixo dos pés, ou seja, a noite, o pecado debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Diz, ela estava revestida de sol. Malaquias 3, Jesus é o sol da justiça que traz a salvação em seus raios. Então, estou aqui para dizer, nem de Maria e nem de cobra, e nem de sol e nem de lua, estou dizendo que Jesus é o sol que aquece o nosso coração. Jesus é o único Salvador que nos redime da condição de pecado. E não é pecado bravo, não. Ah, não, meus pecados não é cabeludo, não. Eu não estou falando nem de cabeludo, nem de careca, não. Mas qualquer pecado que seja, Deus quer redimir a gente. Deus quer nos redimir a gente o quê? É nos colocar no projeto de Deus. É nos colocar na vontade de Deus. É deixar Deus aquecer o nosso coração. Jesus caminhava com os discípulos de Emaús. E lá no final das contas, eu falo assim, gente, eu nem tinha reparado, nosso coração estava aquecido. É isso que Deus quer fazer, tirar de nós a frieza do pecado e trazer então esse aquecimento da salvação de Deus. Vocês são lindos para não experimentar essa bondade da salvação de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar, morreu para te redimir e quer te levantar de toda a condição que você porventura esteja e que não cumpre satisfação da vontade de Deus. Eu achei interessante o dia, não sei que me sugere isso agora na cabeça. Jacozinho vai vir pregar amanhã aqui para vocês verem. Amanhã de manhã é o mais interativo ali de lá depois de Suzano. Jacozinho, um dia ele falou assim, eu estava rezando com uma pessoa, eu achei interessante aquilo. Jacozinho é doido, mas ele é um homem que Deus usa demais. Deus usa demais daquele homem. E ele virou e falou assim, uma pessoa tinha perdido alguém dentro de casa, um ente querido, sei lá quem tinha perdido. E ele rezando com a pessoa, ele virou e falou assim, eu quero te falar um negócio, foi inspiração de Deus. Pode parecer uma coisa óbvia para a gente. Mas ele virou para ela e falou assim, olha, eu quero te falar um negócio, olha, ele não vai voltar mais. Você precisa aceitar isso. Você tem que aceitar que ele não vai voltar mais. Porque se você aceitar que ele não vai voltar mais, a sua vida pode ser muito diferente. Porque a gente não pode continuar. Isso acontece muitas vezes com o pecado na vida da gente. A gente continua velando o falecido. A gente fica assim, mas aquele negócio, por que eu tive que largar aquilo? Aquilo me fazia bem. A gente fica velando aquilo que não deve. Então a gente coloca na mão de Deus, dá o exemplo de Jacozinho do falecido, mas do pecado. A gente renuncia ao pecado na mão de Deus e deixa Jesus ser o Salvador, que a gente
salvação de Jesus entrar na sua casa. Como Zaqueu fez? Jesus, você veio aqui, se eu tiver defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais. Agora não interessa mais pegar dinheiro dos outros, passar os outros para trás, cobrando imposto, não. Porque meu coração foi inflamado com uma coisa, não interessa com o hotel, com a mulher bonita, não. Por quê? Porque Deus preencheu o vazio. Tá certo? Porque aquele vazio que eu iria preencher, iria mesmo. Ia durar 10 minutos. É igual droga. 5 minutos. Depois ficava vazio, um buraco maior ainda. Deus preenche. Se você soubesse, início do Evangelho de João, Jesus que estava lidando, se você soubesse quem é que te dá de beber, pediria tu mesma e nunca mais voltaria a ter sede, porque eu sou a água viva que mata a sua sede. Então aquela mulher não importava mais que era meio-dia, que o sol estava quente, que a mulher não podia encontrar publicamente com o homem, que ele era judeu e ela era samaritana, ele não podia de jeito nenhum, não importava nada. Por quê? Porque o coração dela ficou aquecido, porque a salvação entrou na casa daquela mulher. E quando a salvação entra na nossa casa, minha filha, acordar 5 horas da manhã, 4, 3, 2, eu comecei a acordar sem dormir, é a mesma coisa. Porque o seu coração está preenchido com a salvação de Jesus. Esse nome é poder. E ele modifica a vida da gente. Pois bem, então, Gênesis 3 fica bem claro. Existe somente 2 descendências. Nós somos da descendência de Jesus. Ele que nos salva. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. E eu vou ter que largar o microfone só um pouquinho. Mas eu vou falar bem alto para vocês escutarem. Tá bom? De longe, esses 2 copos estão cheios? Não, ótimo. Como é que eu sei que um copo está cheio? Porque não dá tempo de você responder? Ó, eu vou colocar água aqui. Na hora que eu colocar água e ele vazar, o que acontece? Preste atenção, vocês podem ser feios, vocês não são bobos, não. Se eu colocar uma gota e vazar uma gota, ele está plenamente cheio? Sim ou não? Sim. Aí eu coloco uma e vaza uma, ele está plenamente cheio. Concorda comigo? O cara virou para o coordenador dele, foi procurar o padre lá e falou assim: olha, eu estou num pecado, eu não vou nem usar o microfone mais. Não está gravando, né? Eu tenho que usar o microfone. Eu prefiro sem microfone, eu fico mais à vontade. Aí, mas estou tranquilo, presta atenção. Aí o cara foi procurar o coordenador dele e falou assim: olha, eu estou pecando muito, estou fazendo muita coisa com Deus, estou precisando experimentar a salvação de Deus. O que você faz? Eu vou na casa da menina lá, fico olhando para ela, aí depois eu vou no supermercado e roubo biscoito, aí depois eu passo a perna nos outros lá na fila do banco, porque eu passo na frente, aí um monte de coisa bonita que ele faz. Aí o cara falou assim: você quer mudar mesmo? Olha, se você conseguir fazer eu mudar, e se eu não mudar, você fala uma coisa, se eu não fizer, você pode me quebrar todo, vai me dar um cacete que eu não vou nem andar na rua. Eu falei: eu posso mesmo? Pode, então não. Aí ele deu um copo plenamente cheio para ele. Cheio. De jeito que se eu jogar uma gota, cai uma gota, entendeu? Aí ele virou e falou assim: eu vou te dar o dia inteiro para você ir em todos os lugares que você tem. Você vai na casa da menina, você vai na fila do banco, vai na fila do supermercado, e você vai andando com muito cuidado, e você não deixa cair nenhuma gota. Porque se cair uma gotinha antes de chegar aqui, eu te quebro todo. Você não vai nem sentar. Uns 30 dias sem poder sentar, eu te rebento todo. Aí o cara foi, né? Ele demorou 15 minutos para parar na medeira primeiro. Aí ele foi na casa da menina, passou lá, ficou tempo lá na casa da menina, bonitinha. Aí foi lá do lado do creme crack, lá no biscoito goiabinho no supermercado, e não deixou cair nenhuma apodrecer. Entende? Aí depois foi lá na. Onde é que ele mesmo? Lá na fila do banco, e ficou lá rodando igual doido na fila do banco. Bom, é melhor se chamar doido, virar santo, né? Do que normal e ir pro inferno, né? Aí ele foi lá na fila do banco, andou também, aí chegou na casa do cara de noite e falou assim: aí o cara, que podia ser feito também, mas não era bobo, aí ele jogou uma gota assim. Na hora que ele jogou uma, caiu uma. Aí ele se ativou, de fato, não entornou nada. Aí ele virou pro cara e falou assim: não entornou nem uma gota, não? Não entornou, não. Ele falou assim: e você pecou? Ele falou assim: também não. Mas por que você não pecou?
o nosso coração para uma realidade mais nova. Paulo, que escreve aos Filipenses, não precisa pegar não, mas pode anotar se quiser, Colossenses capítulo 2, não Filipenses, Colossenses 2, muito interessante essa passagem. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, Ele chamou-nos novamente à companhia com Ele. Ou seja, nós mortos pelo pecado, de repente aparece Jesus, o Salvador, e nos chama novamente a uma companhia com Ele. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, porque é uma coisa que eu sinto que Deus inspira aqui. A gente não busca a Deus para que os nossos planos deem certo. A gente busca a Deus e descobre dele quais os planos que Ele quer. Tá certo? Porque acontece muito isso. Ah, não, estou passando uns problemas, sabe? Eu vou no grupo de oração, aí arrumo a namorada, arrumo um emprego, aí agora não precisa mais nada, né? Fazer o que lá? O microfone não funciona direito, o povo fica gritando, o outro não sabe rezar, o outro fica levantando papel, tá cheio de gente fazendo essas coisas com a gente lá. Tá certo? Como é que eu vou ficar indo lá? Então eu não vou no grupo de oração para eu resolver os meus problemas, não. Eu não vou no grupo de oração porque eu tenho que arrancar alguma coisa de lá, não. Eu vou porque é gratuito. Tem alguém ali que morreu por mim, tem alguém que me ama, por isso que eu vou. Tá certo? Então, a palavra diz, Paulo aos Colossenses: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da carne, Jesus Salvador chamou-nos novamente à vida. Preste atenção aqui. Versículo 14. É Ele que perdoou os nossos pecados. Ele cancelou um documento escrito contra nós, que as suas prescrições condenavam a gente. Ele aboliu esse documento, encravando-o na sua cruz. Aí vou dar um exemplo, que é pouco, mas nós vamos entender. Eu tenho uma filha, que a minha mais velha chama Paula Teresa. A minha mais velha. Naquele tempo minha mulher mandava de mim ainda. E aí eu queria colocar o nome da minha filha de Terezinha, porque eu gosto muito de Terezinha, Santa Terezinha, e eu não queria, porque até uma tia que é muito enjoada, e é muito mesmo. Mas quando eu falo muito, você pode pensar que é muito mesmo. Que a velha chama Terezinha. A cara só gostou da boa voz, fica só um pouco vergonha. E aí ela colocou o nome de Paula, e eu tive que aceitar só o sobrenome, né? Coloquei Tereza, Paula Tereza, né? Aí depois nós descobrimos que Paula quer dizer pequena. Ficou pequena, Tereza, Terezinha, do mesmo jeito, né? Quer dizer, quando Deus faz as coisas, não adianta nem eu entrar no meio. Aliás, mais ou menos assim, né? Mas deixa eu dar um exemplo para você. Minha filha então chama Paula Tereza, correto? Minha mais velha? Aí você imagina que chega um doido com um facão e corta a cabeça da minha filha. Tá claro? Aí o cara vai lá com a motosserra, corta no meio em 950 pedaços. Aí fica pedaço para o teu lado. Olha a minha pergunta, não é difícil não, hein? Paula morreu? Morreu, né? Graças a Deus que vocês acreditam que ela morreu. Morreu mesmo. Põe 950 pedaços e devia ficar viva, né? Agora a minha pergunta. E Tereza morreu? Claro que morreu, né? Ela chama Paula Tereza, se Paula morreu, Tereza também foi porque ela era anjo. Concorda comigo? O que a palavra de Deus fala? Jesus encravou na cruz o pecado. Então é como se Jesus pecado fosse uma única coisa. Tá claro? E nós sabemos então que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O que a curto prazo parecia uma vitória do inimigo, tornou-se uma vergonha nacional. A cruz uma vergonha internacional. Até os extraterrestres, se tiver, sabe da vergonha que o inimigo passou. Porque num pouco tempo, Jesus estava morto e logo ressuscitou. Venceu as trevas. Tá claro? Então, diz a palavra, Jesus encravou na cruz os nossos pecados. Falta 3 minutos. Ah, tem uma cruz maior aqui. Beleza. Então, vocês enxergaram. Jesus encravou o nosso pecado na cruz, tá claro? Só que Jesus ressuscitou. E o pecado? Não. O pecado não ressuscitou. Isso quer dizer, sabe o quê? Com português bem claro, que nós conseguimos vencer o pecado passando pela cruz. Por isso que a palavra de Deus fala: loucura para uns, escândalo para outros, mas para os que estão com Deus é sabedoria e poder. Escândalo
e loucura, mas para nós sabedoria e poder. Porque pela cruz o pecado continua encravado lá, mas Jesus ressuscitou. Temos um nome que nos ressuscitou, que é Jesus, nos salvou e ressuscita cada um de nós na sua condição. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Eu vim então essa palavra para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Salmo 109, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos meus pés. Jesus então é o Altíssimo, que coloca o inimigo debaixo dos pés. Apocalipse 12, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, pisa a serpente, e ela é a portadora do sol da justiça. Então Jesus, o sol, quer trazer para cada um de nós a salvação em seus raios, trazer a salvação ao seu coração, tirar a gente da condição que nós estamos. Ezequiel 34, tirar do peito da gente um coração de pedra e colocar no nosso peito um coração de carne, um coração que bate, um coração que deseja o céu. Madre Teresa de Calcutá chegou lá e falou assim: eu gosto de organizar os outros, sabe? Porque de vez em quando eu xingo, porque tem muita gente napolitana, né? Bateu lá na casa do cara lá e falou assim: me dá uma ajuda aí com meus pobres, cara. Cuspiu-se na mão dela. Ela falou: tá bom. Isso aqui está muito bom para mim. Tá bom demais para mim, tá ótimo. Agora você não está com meus pobres. E o cara converteu. Então é isso que Deus quer fazer, inflamar o nosso coração, de jeito que quando vem, fala assim: esse sujeito aqui é diferente. Esse sujeito é diferente. Uma vez me inventaram, lá em Viçosa, isso inventa tudo de mim, né? Quase tudo de mim, né? Já inventaram que eu sou viado, e eu vim passando de namorar com o Ju, coitado de Ju. Eu estou estragando a reputação de Ju. Aí eu estava na casa da minha mãe, um cara falou isso lá. Minha menina me chamou seu pai. Você está chamando de pai? Por que ela está chamando de pai? Chama de pai porque eu sou pai dela, porque é minha filha. Não, mas Fábio Viçosa inteira falou: quando você casou para prestar satisfação para a sociedade. Mas essa é desse jeito, né? Não, mas aí é mulher, homem, é velho, novo, tudo qualquer jeito, né? E aí, uma vez arrumaram uma mulher para mim. Eu fiquei enfesado, né? E eu queria arrumar uma mulher para ir no lugar que essa pessoa que começou a fiar trabalhava. Meu plano era esse. Eu vou arrumar uma mulher, ir lá com ela e falar assim: qual que eu vim aí, meu bem? Esse queijo aqui, você acha que tá bom pra gente tomar um vinho hoje com esse queijo? Que raiva, hein? Uma raiva. E aí, eu fico morrendo de raiva e vou rezar, né? Para consultar Deus, né? E aí Deus virou e falou assim: Deus me deu uma palavra. Por isso que eu falo, a salvação de Jesus quebra a frieza do nosso coração. A nossa humanidade é decaída, a salvação nos redime. Por isso que a gente precisa abrir para essa salvação de Jesus. E aí Deus deu uma palavra lá de João 14. Ele falou assim comigo: olha, é o Espírito do mundo. Desculpa, falando do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que o mundo não pode receber. É o Espírito de Deus que o mundo não pode acolher. Então, o mundo não está preparado para lidar com homens e mulheres tomados pelo poder de Deus. Porque você não pode fazer gratuidade nenhuma, que é como se tivesse segunda intenção. Uma vez nós fomos ajudar um cara a colocar um telhado na casa do cara, o cara virou e falou assim: minha paciência é muito grande, né? Não, essa que falaram, você deve ter candidato a vereador. Aí o cara virou e falou assim: você vai colocar estrutura metálica lá em casa? Por que você está fazendo isso? Deve ser porque eu estou apaixonado por você, deve ser por causa disso. Eu estou doido para beijar você na boca, deve ser. Nem bonito você é homem. Quer dizer, o mundo não está preparado para isso. Aí eu encerro dizendo que já levantaram papel, cartolina, folha 4, crepom, tudo tem direito. Mas a função dela é essa, levantar o papel, né? É assim mesmo, né? Aí o que acontece? O mundo não está preparado. Mas agora nós temos que o quê? Agradar o mundo ou deixar que o nosso coração agrade a Deus? Então nós temos um Salvador que quer penetrar no nosso coração. Esse alvo nós precisamos olhar para ele. Então consumir a nossa vida
nessa única causa. Ele nos livra do pecado, nos liberta e traz para nós a vida. Eu vim para que tenham vida, disse, e vida em abundância. Termino para a gente rezar, porque nosso tempo está atrasado. Queria que você tomasse João capítulo 8 comigo, rapidinho, só para dar uma pincelada rapidinho nessa aí. É a passagem que vocês conhecem também. João capítulo 8, aquela mulher foi pega em adultério. Não vou esperar, não, vocês estão demorando muito para pegar. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi pegar em adultério. Colocaram uma multidão muito grande do lado e disseram para Jesus: olha, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. O que você manda fazer? Moisés falou que quando é pega em adultério, tem que jogar pedra. Então falaram isso para prender Jesus no canto, né? Colocar em uma cilada. Porque se ele fala, dá pedrada mesmo. Aí eles vão falar, você fica falando de amor aí, tá falando da pedrada, né? Aí você fala assim, não joga pedra não. Mas Moisés falou que vai jogar pedra, você está seguindo a lei, não é? Colocar Jesus na mão e rascar. E Jesus, diz a palavra, abaixou e começou a escrever no chão. Aliás, é o único lugar que Jesus escreveu foi nessa vez no chão, porque não tem nada que Jesus escreveu. Jesus não escreveu nada. Tá certo? E aí ele abaixou para ficar na altura daquela mulher que foi julgada nos seus pés. Então a gente aprende muito e não temos tempo para ensinar agora sobre isso. Mas primeiro, quando a gente se reconhece pequeno, Suzane fez a dinâmica muito interessante com a gente, Deus levanta a gente. Porque se a gente está completo, Deus vai ficar com os pais. A gente não precisa dele. Agora, se a gente está numa condição de necessitado, ele fica do nosso tamanho. Mas não é para a gente continuar baixinho lá embaixo, não. Ficar resmungando o pecado, velando de fundo, né? Velando as coisas, meu Deus, eu fumava maconha, eu mexia com cocaína, eu sentia tão bem. Agora eu larguei, meu Deus, eu larguei aqui. Eu fico velando de fundo a vida inteira. Eu fico, já passou, já foi enterrado, eu fico velando, eu fico chorando as cebolas do Egito, diz a palavra, né? Chorando os alimentos que eu tinha quando eu era escravo lá no Egito. Deus já me libertou. Essa é a primeira coisa. Segundo, prestar um bom serviço para aquela mulher, porque julgaram ela no lugar certo, que é no pé de Jesus. O homem que é esse, só parece que mulher tomou pedrada. Que diabo de adultério que é esse que não tem homem? Ainda bem que a Bíblia foi escrita muitos anos atrás. Se fosse hoje, até tinha gente, mas não é um assunto aqui não. Então, não levaram o homem lá não. Quer dizer, prestaram um ótimo serviço para a mulher, porque julgaram a mulher nos pés de quem devia mesmo, né, Jesus. E o homem não encontrou Jesus, Alessandro. O homem não encontrou Jesus porque ele achou que estava muito bonzão lá. Eu sou perigoso aqui, mas eu não vou pagar o mínimo da lei, não. E também não recebeu a salvação. Outra coisa, ela não somente foi jogada, ela se deixou julgar. Porque ela sabia onde é que estava julgando ela. Que é nos pés daquele que vale a pena. Nós precisamos mergulhar nos pés de Jesus. E é verdade mesmo, com muita força, diz a imitação de Cristo. As pessoas têm buscado o pecado com muito mais força do que nós temos buscado a Deus. Temos um Deus que nos salva, que me salva, que te salva, que nos tira da condição que nós estamos. Para isso, precisamos nos abrir. Jesus então virou e falou assim: quem não tiver pecado, então, que lance a primeira pedra. E diz a palavra que foi saindo um por um, a partir dos mais velhos, só sobrou Jesus e ela. E Jesus falou: ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também, diz Jesus, não te condeno. Eu também não te condeno. Mas vá e não tornes a pecar. E o capítulo 5 do Evangelho de João fala para que não te aconteça coisa pior. Não voltes a pecar. Aliás, conta até a história, né? Que Jesus virou, nós sabemos que Nossa Senhora não teve pecado, é imaculada, né? Isenta de pecado. Que conta a história apócrifa que Jesus estava falando isso e virou assim: quem nunca errou, quem não tem pecado, que lança a primeira pedra. De repente a mulher tomou a pedrada para a testa fora, caiu para trás. Jesus levantou-se assustado, né? Aí a mãe dele estava com as 3 pedras na mão. Aí eu falei: mãe, a senhora não fala, não. A senhora não fala. A senhora não tem pecado? Então conta também que Jesus virou e falou assim: então quem nunca errou, que lance a primeira pedra. Aí a mulher toma a pedrada para a cabeça fora. Jesus levanta lá, tinha um menininho de uns 18 anos de idade assim, ele disse: você nunca errou, não?
latente, que está com dificuldade, com problema, são as pessoas que continuam fechadas. A gente precisa se abrir, é sério. Nós temos aqui uma oportunidade ímpar de uma experiência com Deus. Então, quando a gente fala, vamos rezar, eu acho que é sempre bom a gente rezar do melhor jeito que a gente quer, né? Sempre de olho fechado, de olho aberto, sentado, em pé, deitado, não importa. O que importa é que a gente reze. Ah, não gosto de abrir o olho, não. Eu não gosto de fechar o olho, não. Fecha um, não abre o outro, faz o que você quiser, mas reza. Rezar para clamar a salvação de Deus na nossa vida. Amém? Vamos fechar ou abrir o jeito que você quiser, mas vamos rezar?